Levíticos, capítulo de número 26, versículo de número 42, diz assim a palavra do Senhor. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaque, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, nos abençoa através da tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Os irmãos podem se assentar. Aleluias. Irmãos, às vezes nos parece que Deus é longânimo em agir em nossas situações. Às vezes nos parece, nós temos o sentimento que Deus está demorando para entrar com providência em alguma situação das nossas vidas. Mas tenhamos certeza de uma coisa: um dia todos nós estaremos na presença dele. A Bíblia fala que um dia todo joelho se dobrará na presença do nosso Senhor e Salvador. E eu acredito nisso com todas as minhas forças. No livro de Isaías, capítulo de número 43, a partir do versículo de número 25, a Bíblia vai nos dizer assim, ó: sou eu mesmo, aquele que apaga as transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Relembre o passado para mim, vamos discutir a sua causa, apresente o seu caso para que você possa provar a sua inocência. Aqui é Deus confrontando o homem também, dizendo: me conte a sua história, me conte a sua historinha, me relembre o que aconteceu com você e vamos fazer uma avaliação da sua vida. Nós podemos ver no texto de Levíticos que nós lemos que ali é uma advertência que Deus está fazendo também aos desobedientes. Porque Deus, assim como ele confrontou Adão e Eva, Deus também confrontou o povo de Israel, e Deus também confrontou Abraão, e Deus também confrontou Isaque, e Deus também confrontou a Jacó. Deus, no decorrer da história bíblica, confronta o seu povo, exigindo do seu povo santidade. Nós vamos ver, irmãos, biblicamente, que muitas nações foram exterminadas do mundo e já não existem mais. Trago como exemplo para os irmãos Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu por completo, junto com outras 5 cidades que beiravam o rio que ali tinha. Também trago como exemplo para os irmãos a cidade de Nínive, que Deus, demonstrando o seu imenso amor por aquela cidade, envia o profeta Jonas. Por sinal, a nossa irmã pregou aqui, quarta-feira passada, sobre esse texto, uma mensagem muito boa, falou aos nossos corações. E nós podemos ver que Deus, ele poupou aquela cidade, através da mensagem pregada por seu profeta Jonas, embora ele não quisesse pregar, porque era um povo ruim, era um povo mau. Mas nós vamos ver que aquele povo, que naquele momento teve uma conversão, depois se desvia. E no tempo do profeta Naum, devido àquele povo voltar à prostituição, voltar à prática da violência, voltar à prática da idolatria, aquela cidade agora ali, no período do profeta Naum, é destruída. Nínive não existe mais. Se nós olharmos para o mundo nos dias de hoje, vamos ver que o mundo está se movendo. As coisas estão acontecendo. E nós temos visto as coisas acontecer. Mas, meus irmãos, não se engane, o mundo espiritual também se move. Deus, ele não está parado. Deus, ele sempre está trabalhando a favor do seu povo, embora muitas vezes nós não compreendemos o mover e o agir de Deus. Jacó é um dos principais personagens da Bíblia. E nós fomos ensinados por algum tempo que o nome Jacó significa enganador, significa trapaceiro, significa roubador. Mas essa é uma tradução equivocada do seu nome. Porque, na verdade, o nome Jacó, ele tem a origem hebraica, Yaakov.
e ele significa aquele que segura, aquele que agarra, fazendo referência e remontando a narrativa bíblica de que Jacó nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, não segurando. Jacó, criança, recém-nascido, provavelmente os estudiosos falam que ele nasceu grudado, pele com pele, e ali foi feita uma separação, uma cirurgia. Nos dias de hoje entendemos dessa forma, mas com certeza ali nasceu grudado e foram cortados, separados, agarrados. Nasceram agarrados. Por isso o nome Jacó, aquele que segura, aquele que agarra. Em Levíticos, capítulo de número 26, versículo de número 42, o texto que nós lemos inicialmente, vai acontecer algo interessante. Não sei se os irmãos perceberam, mas esse é o único texto da Bíblia que vai fazer menção ao Deus de Jacó, ao Deus de Isaac e, por último, ao Deus de Abraão. Normalmente nós estamos acostumados ao contrário. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, já é automático na nossa mente. Mas esse texto vai dar uma importância a Jacó. Esse texto vai colocar Jacó, na verdade, no mesmo nível dos patriarcas, no mesmo nível de seu pai Isaac, no mesmo nível de seu avô Abraão, mostrando e deixando claro naquele contexto que Jacó também é importante para Deus. Como começa essa história? Isaac, seu pai, sempre foi um homem espiritual, sempre foi um homem movido pelo coração, da mesma forma que seu pai Abraão. E a gente vai ver que Jacó, ele é resposta de insistente oração de seu pai Isaac. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 21, vai dizer que Jacó orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E Deus ouviu as orações de Isaac. Isaac ali tem um renovo com o Senhor. A sua esposa agora está gestante, vai ter um filho. Só que naquela época, meus irmãos, claro, não existia exames médicos, não existia ultrassom. E Rebeca está se sentindo incomodada. E certamente quando ela relata, para mulheres que já tiveram filho, mulheres experientes, as pessoas deveriam falar, isso não é normal. Isso que você está sentindo não é assim. Ela se sentia incomodada. Ela ainda não sabia que ela tinha gêmeos no seu ventre. E a palavra do Senhor fala em Gênesis capítulo 25, a partir do versículo de número 22, que os filhos estão lutando no ventre dela. Estão guerreando no ventre dela. E ela não sabe o que está acontecendo, então ela vai fazer o quê? Orar ao Senhor. Consultar ao Senhor. E o Senhor vai responder para ela dizendo que em seu ventre existem duas nações. Existem dois povos que se dividirão. E Deus aqui vai revelar para Rebeca algo muito importante, que o mais velho servirá ao mais moço. Guardem isso. O mais velho servirá ao mais moço. E cumpridos os dias, ela deu à luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. Esaú nasce primeiro. Jacó nasce agarrado ao seu calcanhar. E daquele momento em diante, aquela família vai viver um contexto de disputas constantes entre os seus irmãos. Esaú, homem do campo, homem caçador que sabia caçar, desenvolveu esta habilidade, rapidamente chama a atenção do seu pai e ganha a simpatia do seu pai, pelos atributos que ele tem. Jacó, um homem pacato, um homem caseiro, ganha a simpatia de sua mãe. E por ganhar a simpatia da sua mãe e por estar sempre mais próximo da sua mãe, desenvolve também algumas habilidades.
diferentes do seu irmão, é claro. E uma dessas habilidades que ele desenvolve, a Bíblia fala que é aprender a cozinhar. Jacó sabe cozinhar. Um dia, Esaú chega faminto em casa, cansado do campo, exausto, o dia inteiro de trabalho, correndo atrás de bicho. E a palavra do Senhor fala que ele sente um cheiro gostoso, de um ensopado, de guisado. E ele fala para o seu irmão, me dá um pouco dessa sopa, me dá um pouco desse guisado, me dá um pouco dessa comida. Irmãos, aqui eu gostaria de chamar a atenção para algo que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Precisamos prestar atenção nas decisões que nós tomamos quando nós estamos em necessidade. Muitas vezes, quando nós estamos em necessidade de alguma coisa, costumamos nos apressar, costumamos nos afobar, e na maioria das vezes tomamos as decisões erradas. A palavra do Senhor fala em Provérbios, capítulo de número 27, versículo de número 7, que quem está satisfeito despreza, pisa no mel, mas quem está com fome, para quem está com fome, até o amargo é doce. Dizem, um ditado popular, que o tempero da comida é a fome. Não é verdade? Então precisamos tomar cuidado com as decisões que nós tomamos diante das nossas necessidades. Os especialistas nos recomendam a não ir para o mercado fazer compra quando estamos com fome, porque costumamos pegar tudo o que a gente vê, porque nós somos guiados pelas nossas necessidades. Então, Esaú chega em casa com fome, sente o cheiro delicioso daquela comida e pede para seu irmão, me dá um pouco do que você está fazendo. Irmãos, é interessante que Jacó ele já está perseguindo a bênção da primogenitura há algum tempo. Jacó ele sabia o que aquilo significava. Jacó ele sabia exatamente o que seria, o que faria de diferente na sua vida, ele tendo essa bênção. Ser o chefe da família, ser o líder do clã, ser aquele que iria gerenciar, ser o gestor das finanças da família. E no caso daquela família em especial, a família de Abraão, ser o herdeiro de todas as promessas de Deus. A aliança de Deus, meus irmãos, é tão importante que nós vamos ver que 11 capítulos de Gênesis, Gênesis é um livro que tem 50 capítulos, apenas em 11 capítulos não se fala da família de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os outros 39 capítulos, todos falam sobre a família e a descendência de Abraão, Isaac e Jacó. E todo o Antigo Testamento vai se mover em cima dessa família e da promessa que Deus fez para Abraão, Isaac e Jacó. E é por isso que Deus vai dizer no texto inicial, lembrei da aliança que eu fiz com Jacó, com Isaac e com Abraão. Tamanho a importância da aliança que Deus fez com aquele povo através daquela família. Jacó sabia o que tudo isso significava. Jacó tinha consciência a diferença que isso faria na sua vida. E em Gênesis, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 30, nós vamos ver que Jacó ele sai sem a sopa. Ele deu a sopa para o seu irmão. Ele deu o alimento para o seu irmão. Mas ele sai com a bênção da primogenitura sobre a sua vida. Esaú jura. Naquela época, meus irmãos, para fazer algum acordo era necessário que tivesse testemunhas. Eu vou comprar algo, eu vou negociar algo com o irmão Moacir. Eu preciso que alguém testemunhe o negócio que eu fiz com o meu irmão. Só que se não houver testemunho, a palavra do Senhor fala que as pessoas ficariam descalças, apertariam as mãos e jurariam diante de Deus sobre o negócio, sobre o acordo feito.
E foi exatamente isso que Jacó e Esaú fizeram. Aqui não tem testemunha, então jure. E Esaú, ele jura. Então a promessa legalmente, juridicamente, agora pertence a Jacó. A continuação dessa história está a partir de Gênesis capítulo de número 27, quando Isaac, já velho, já idoso, já não enxergava direito, ele resolve chamar o seu filho Esaú para entregar a bênção que ele recebeu do seu pai Abraão, passar a descendência, passar a liderança do clã. E a palavra do Senhor vai dizer que Isaac, já envelhecido, manda que o chamem e fala para ele: filho, vá, pegue uma caça, vá caçar, prepare essa caça e traga para mim, para que antes que eu morra, eu o abençoe. A palavra do Senhor fala no versículo de número 5, que Rebeca ouve o que Isaac falou para Esaú. E chama Jacó. E conta para Jacó tudo o que aconteceu. E manda que Jacó vá até o rebanho, pegue 2 cabritos para que ela prepare o alimento para seu marido, Isaac, e que Jacó tome o lugar do seu irmão. Jacó, é claro, fala para a mãe dele: isso não vai dar certo, isso não vai terminar bem, isso vai terminar mal, porque em vez de sair abençoado, eu posso sair amaldiçoado. A mãe dele fala que essa maldição caia sobre minha vida. Mas não se preocupe não, que a gente vai montar todo o cenário. A gente vai fazer tudo direitinho, vai ter o alimento, vai ter a pele para te cobrir, porque seu irmão é peludo e você é liso. A gente vai resolver isso tudo aqui. E Rebeca ali dá uma cobertura para toda aquela encenação que vai acontecer. Meus irmãos, Jacó não precisava agir com desonestidade. A bênção já seria sobre ele. E eu vou te dar aqui 2 motivos porque a bênção já pertencia a ele. Primeiro motivo, um motivo espiritual, porque Deus disse. Deus não disse que o menor serviria ao maior, que o mais velho serviria ao mais moço. Segundo motivo, o motivo da legalidade, que nós já falamos aqui. Juridicamente, Esaú já havia negociado a bênção com ele. Esaú já havia entregado aquilo que Deus deu para ele. Esaú pecou, Esaú ele não valorizou aquilo que Deus havia colocado em suas mãos. Irmãos, quando nós não valorizamos, quando nós não damos importância àquilo que Deus coloca em nossas mãos, nós estamos pecando contra o nosso Deus. Jacó não precisava ser desonesto. Jacó só precisava esperar que Deus iria fazer pela via da ação divina aquilo que já estava sobre a vida de Jacó. Ele vai, pega os cabritos, traz para sua mãe, a sua mãe prepara uma comida saborosa e ele leva até seu pai. Versículo de número 17. Então entregou Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. E Jacó foi até seu pai e falou: meu pai. E ele respondeu: fale, quem é você, meu filho? Pela primeira vez, o velho Isaac, que já não enxergava bem, ele não conseguia ver, ele pergunta: quem é você, meu filho? E a palavra do Senhor no versículo de número 19 diz que Jacó respondeu: sou eu, Esaú, seu filho primogênito. Mas observe, irmãos, que Isaac ele está velho e cego, ele não está doido. Ele percebe que tem alguma coisa errada ali e ele vai perguntar: como foi que você conseguiu trazer essa caça tão rápido? Ele tinha experiência, ele sabia mais ou menos o tempo que demandaria Esaú ir caçar. E já chegou a comida pronta. Qual é a resposta de Jacó? Deus entregou uma caça em minhas mãos.
Deus enviou a caça, meu pai, ao meu encontro. Observe, meus irmãos, que aqui começa a queda. Aqui começa a mentira. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto para que eu te apalpe, meu filho, e veja se você é Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou, o tocou, e lhe disse: a voz é de Jacó, mas eu estou tocando em você, você está peludo, as mãos, o corpo, porque a mãe cobriu ele com lã, o corpo é de Esaú. O velhinho ficou confuso, o velhinho está querendo entender o que está acontecendo. E não reconheceu que ele era Jacó, devido à camuflagem, e o abençoou. Então perguntou mais uma vez: você é mesmo meu filho Esaú? E ele respondeu: eu sou. Então disse: traga para perto de mim a caça, para que eu coma e o abençoe. Versículo de número 26. Então Isaac, seu pai, lhe disse: venha cá e me dê um beijo, meu filho. E ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da sua roupa e o abençoou e lhe disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho dos céus e da exuberância da terra e a fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e que nações o reverenciem. Que você seja senhor dos seus irmãos e os filhos da sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar e bendito seja quem te abençoar. E aconteceu, meus irmãos, que após Jacó ter sido abençoado, depois de enganar seu pai, ele vai embora, ele sai da tenda. E assim que ele sai, algum tempo depois, chega o seu irmão Esaú. E agora o texto vai dizer que o velho Isaac estremeceu. Naquele momento ele deve ter dito: e agora? Bem que eu percebi, bem que eu imaginei que eu estava sendo enganado. A palavra do Senhor vai dizer no versículo de número 31, que Esaú também fez uma comida saborosa e levou ao seu pai. E disse: levante-se, meu pai, e coma da caça que o seu filho fez, para que o Senhor me abençoe. Então Isaac lhe perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou eu, o seu filho primogênito, sou Esaú. E Isaac estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: mas então quem foi aquele que havia trazido antes de você comida para mim? E eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir estas palavras, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac lhe respondeu: seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. E Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois 2 vezes me enganou e tirou o meu direito, e agora a bênção que era minha. Então, meu pai, me abençoe com alguma bênção que o Senhor reservou para mim. Isaac, porém, lhe respondeu: eis que constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos perante sejam servos dele, e que ele seja o dono de tudo. Esaú disse: será que o Senhor, meu pai, não tem somente uma bênção para mim? Me abençoe. E ele eleva a sua voz e ele chora. Então Isaac, seu pai, diz: sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá ao seu irmão. Queridos, pergunta: Deus confirmou a bênção sobre Jacó, sim ou não? Sim. É difícil de acreditar, mas sim. Deus concordou com o que Jacó fez, Deus aprovou o que aconteceu. Vamos descobrir, mas com certeza não. Gênesis capítulo de número 27, versículo de número 41, vai dizer que Esaú sai da tenda em ódio, odiando seu irmão e dizendo: meu pai está para morrer, e quando meu pai morrer, eu mato meu irmão.
Ele é um homem morto. Vou matar ele. Os servos que estavam ali ouvem, correm, contam para Rebeca, sua mãe. Rebeca vai até Isaac e fala: precisamos tirar Jacó daqui, senão um irmão mata o outro. E eles enviam Jacó para Harã, a terra de Harã, para morar com seu tio Labão. No caminho, acontece uma história interessante. Gênesis capítulo 28, a partir do versículo de número 12. Jacó faz um travesseiro de pedras e deita para dormir à noite. E a palavra do Senhor vai falar, e esse aqui é um dos textos mais lindos da Bíblia, que eis que estava, ele vai ter um sonho, e no sonho eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque, e a terra que você está deitado agora, eu a darei a você e a sua descendência. E a sua descendência será como o pó da terra, ela se estenderá de oeste para leste, de norte para sul. E eis que você e a sua descendência serão benditas sobre todas as famílias da terra. Jacó acorda, depois de ter este sonho, e a palavra do Senhor fala que ele faz uma aliança com Deus. Gênesis capítulo de número 28, a partir do versículo de número 18, vai dizer que se levantando Jacó de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e fez uma coluna para o Senhor. E sobre o topo dela derramou o azeite que ele havia levado. E aquela cidade que antes se chamava Luz, ele deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. E Jacó agora também vai fazer um voto a Deus, dizendo: Senhor, se o Senhor confirmar essa bênção sobre a minha vida, se o Senhor não deixar faltar o pão, se o Senhor não deixar faltar a água, e se o Senhor me trouxer de volta em segurança, o Senhor será o meu Deus para todo o sempre. E ali Jacó faz essa aliança, faz esse voto para com o Senhor. Pois bem, meus irmãos, Jacó agora vai morar com o seu tio Labão. E eu vou dar uma adiantada aqui na mensagem para o tempo nos permitir terminar. Morando com seu tio Labão, ele se apaixona por Raquel. E ele vai fazer um acordo com o seu tio. O salário que um pastor de ovelhas recebia era 20% do valor do rebanho. Então Jacó ele faz um cálculo do dote de Raquel. Jacó era inteligente, sabia fazer conta, sabia fazer contabilidade, e em cima do valor do seu salário, ele calcula que 7 anos de seu trabalho seria o suficiente para pagar o dote por Raquel. Labão aceita. E a Bíblia fala que Jacó trabalha 7 anos para se casar com a mulher a qual ele amava. Terminados os 7 anos, no culto de casamento, terminando o culto do casamento, acredito eu que com certeza Jacó deve ter tomado um vinhozinho a mais, porque ele não reconheceu a noiva. Quando ele acorda pela manhã, não é Raquel que está em seus braços, é Lia, a irmã. Ele vai para Labão e fala: o que foi que você fez comigo, meu tio? Aí Labão olha para ele e fala assim, dizem que trocado não dói, né, irmãos? Ele olha para ele e fala assim: aqui na minha terra é diferente. Aqui a mais velha se casa primeiro. Jacó é enganado. Se você quiser se casar com Raquel, trabalhe mais 7 anos. Jacó olha para Labão e fala: eu aceito o acordo. Está aceito. Só que eu só quero uma coisa: o senhor me dá logo ela como mulher, agora. E eu já me caso com ela e eu trabalho 7 anos para você. Labão fala: tá certo, tá feito. E ali eles fazem aquele trato, aquele acordo. E Jacó agora está casado com Lia, a filha mais velha, e Raquel, a sua irmã mais moça. E ali agora nós vamos ver que nós temos um problema, irmãos. Por quê? Porque Raquel, ela é estéril. E a palavra do Senhor fala que Lia gera filhos todos os anos. Acredito eu, apesar que a Bíblia não fala isso,
que Lia deveria passar por muitas humilhações. Jacó não amava Lia. Lia deveria ser desprezada, a ponto da Bíblia falar assim, ó, Deus lhe abriu a madre por causa da tristeza que ela tinha. Por que Lia era triste? Porque ela não era amada por seu esposo. Com certeza, toda a dispensação do amor que Jacó tinha era dada a Raquel. Só que Raquel tinha um problema. Ela era estéril. Lia recebe de Deus galardão, gerando filhos em uma cultura onde muitos filhos significavam bênçãos. Raquel, percebendo que ela não vai ter filhos, que a sua madre está fechada, ela pega a sua serva e entrega a Jacó para que as suas servas tenham filho. Lia vê aquilo e fala, é assim? Também vou fazer a mesma coisa. Também entrega a sua serva para Jacó, para que Jacó faça mais filhos. Lia faz a mesma coisa que Raquel fez. Agora Jacó, ele tem um campeonato em sua casa de quem gera mais filhos. Filho deixou de ser bênção e passou a ser troféu naquela casa. Vamos ver quem faz mais. Vamos ver quem gera mais filhos. Virou uma guerra, irmãos, aquilo ali. A ponto da Bíblia dizer que Jacó morava em uma tenda separada. Um dia Jacó vai passando, Raquel se agarra em Jacó e fala assim, me dê filhos. Eu preciso de filhos. E Jacó diz para ela, estaria eu no lugar de Deus para fazer você ter filhos? Irmão, Jacó está tão acabado, Jacó está tão atribulado, Jacó está tão envelhecido, que em Gênesis capítulo de número 49, o rei do Egito pergunta para ele assim, qual é a sua idade? E Jacó vai responder para ele assim, ó, meus dias são poucos, mas são mal vividos. Tamanha tribulação que Jacó passou. E outra coisa, irmãos, não vamos esquecer que o problema dele ainda está lá para ser resolvido. Aquele problema lá de trás ainda vai ser resolvido. Ele ainda vai ser confrontado. Depois de trabalhar para pagar a dívida dele com seu sogro, ele fica mais 7 anos trabalhando para Labão e fazendo com que Labão prospere. E ele prosperando junto. Um certo dia, Jacó, percebendo que a exploração do seu tio estava demais, e ele olha para Raquel e fala assim, o semblante dos seus irmãos não são mais os mesmos para conosco. Jacó se aproveita da viagem de seu tio, pega suas coisas, pega suas esposas e foge daquele lugar. O velho Jacó, enganador, está de volta. Foge. Quando Labão volta e vê que Jacó foi embora, ele fica furioso. Fica chateado, fica triste, mas ele fica furioso. Por quê? Porque ele vai perceber, ele vai sentir falta que roubaram seus ídolos. Foram lá nos seus pertences e roubaram seus ídolos. Gênesis capítulo de número 31, versículo de número 19, vai dizer que Raquel rouba os ídolos de seu pai. Jacó não sabia de nada. Jacó está de inocente nessa história. Os servos de Labão vêm correndo e avisa e fala para Labão para que lado Jacó foi, aonde Jacó estava. E a palavra do Senhor fala que Labão se prepara para ir ao encontro de Jacó, furioso, com raiva, para matá-lo, para exterminá-lo. Só que a palavra do Senhor vai dizer que à noite, versículo de número 31, Gênesis 31, 24, Labão vai dormir e ele tem um sonho. E no sonho Deus diz a ele, não faça nada com Jacó. Não lhe diga nem uma palavra, nem para o bem e nem para o mal, senão eu vou te matar. Deus está protegendo Jacó. Deus está livrando Jacó. Quando Labão encontra Jacó,
A única coisa que Labão fala para Jacó é: se você tivesse conversado comigo, eu teria o abençoado, não precisava você fugir. Eu teria o abençoado e você teria ido embora. Agora, a única queixa que eu tenho contra você é que você me roubou. Então, devolva o que me pertence. E Jacó fala: pode procurar. Não peguei nada. E com o homem que estiver o seu pertence, eu o matarei. A palavra do Senhor fala que Labão começa a procurar, começa a vasculhar, não encontra nada. O único lugar que faltou ser procurado foi o animal ao qual Raquel estava montado. E ele manda que ela desça para que ele procure. Só que ela vai dizer: meu pai, eu estou naqueles dias menstruada. E o Senhor não pode pegar em mim. O Senhor não pode tocar em mim, senão o Senhor vai se tornar imundo. E ali a Bíblia fala que ele respeita aquele momento de Raquel, passa a noite com Jacó, passa a noite com suas filhas, os abençoa e vai embora. Queridos irmãos, depois da aliança feita, depois daquele momento de perdão, agora Jacó vai ter um outro problema, porque ele se aproxima das suas terras, e se aproximando das suas terras, ele se aproxima do seu irmão, e agora Jacó precisa resolver algo que foi esquecido há 21 anos atrás. Como é que nós sabemos que é 21 anos? Como é que nós chegamos a esta matemática? Bom, ele trabalhou 7 anos por Lia, trabalhou 7 anos por Raquel, e a Bíblia fala que depois ele ficou mais 7 anos trabalhando para fazer Labão prosperar e ele prosperar. Então são 21 anos. Ele tem um problema que está escondido, que está guardado debaixo do tapete, e que ele pensa que Deus esqueceu há 21 anos. Então ele prepara presentes e envia para o seu irmão, a fim de se reconciliar com o seu irmão. Os mensageiros voltam para Jacó lhe dizendo: Jacó, a notícia não é boa. Esaú não quis os presentes e ele está vindo aí, está vindo com 450 homens. E na cabeça de Jacó, o texto dá a entender que Jacó pensa: vamos morrer todo mundo. Tanto é que ele divide a sua família em grupos e fala: vou dividir para que vocês possam fugir um para cada lado, que pelo menos ele não vai conseguir matar todo mundo. Alguém aqui pode escapar. E a palavra fala em Gênesis, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 23, que ele reuniu todos. Aleluias. Que ele reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro, e também fez passar tudo o que lhe pertencia. E no versículo de número 24 vai dizer assim: Jacó fica sozinho. Irmãos, quando Deus quer tratar com o seu servo, quando Deus quer tratar com a sua serva, é sozinho, é você e Deus. É no secreto, é você e o Senhor. Às vezes a gente quer colocar alguém no meio, mas Deus é sozinho. É você e Deus. Jacó ficou sozinho. E um homem lutava com ele até o romper do dia. Irmãos, observe que Jacó, um homem lhe aparece, e a Bíblia fala que Jacó ele está vendo um homem, ele não está vendo um anjo. Muitas pessoas pensam que Jacó lutou com um anjo, sabendo que ele está lutando com um anjo. Não. O texto está aí? Coloca aí, por gentileza. Saiu, né? Observe que o irmão pode abrir, os irmãos podem abrir nas suas Bíblias. Gênesis 32, versículo 24. E Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele. Se Jacó visse um anjo, certamente Jacó não iria lutar com um anjo. Ele estava vendo um homem, ele pode ter pensado que era um dos homens de Esaú. Bom, eu não luto com 400 homens, mas se vier de um em um, a gente resolve. Então Jacó, ele pensa que ele está lutando com um homem. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Na cabeça de Jacó, ele está lutando com um homem. O anjo, percebendo que Jacó não vai desistir da luta, não vai soltá-lo,
a Bíblia fala que o anjo toca em Jacó. O anjo não bate em Jacó, o anjo toca em Jacó. Se o anjo bate, mata, destroça, destrói. Um toque foi o suficiente para deslocar a coxa dele. Um toque foi o suficiente para paralisar Jacó. A palavra do Senhor vai dizer que Jacó, agora com a luta perdida, com a coxa deslocada, se agarra ao anjo e pedir ali é suplicar, é clamar que o anjo o abençoe, que o anjo libere uma bênção sobre a vida dele. Aqui e agora, meus irmãos, começa o confronto de Deus para com Jacó. Aquilo que estava escondido há 21 anos atrás, Deus traz à tona agora para tratar com ele. E o anjo vai lhe perguntar: qual é o seu nome? É como se Deus estivesse levando Jacó 21 anos atrás, lá para dentro da tenda onde seu pai estava. Quando seu pai pergunta para ele qual é o seu nome, por 3 vezes ele mente para o seu pai, dizendo que o nome dele não era Jacó, era Esaú. Agora quem está perguntando para ele qual é o nome dele é o próprio Deus. Mentir para o homem, irmãos, é fácil. Eu quero ver mentir para Deus. Eu quero ver quando nós estamos sozinhos diante da presença do nosso Senhor. Quem tem coragem de mentir para Deus? Jacó, ele é confrontado: qual é o seu nome? Me diga agora qual é o seu nome. Quero ver se você é homem para ter coragem de mentir para mim. Jacó certamente passou pela sua mente todo aquele episódio com seu pai, aonde ele mentiu. Gênesis capítulo de número 32, versículo de número 28, vai dizer que o anjo fala para ele: seu nome não será mais Jacó, seu nome agora será Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel. O nome, Deus agora vai colocar Jacó em um patamar diferente, porque Israel, de agora em diante, vai ser o nome que aquela nação vai levar. Até os dias de hoje, meus irmãos, nós conhecemos este povo como o povo de Israel. Tamanha a importância que Deus vai dar. Jacó agora tem o seu nome colocado entre os grandes patriarcas da Bíblia, entre os grandes personagens da Bíblia. Israel vai ser o nome de toda uma nação. Só que agora, Jacó vai fazer uma pergunta: e o seu nome qual é? Irmãos, é interessante quando Deus quer nos colocar nos nossos lugares. Quando Deus olha para as nossas vidas e fala assim: para aí, calma, se coloque no seu lugar. Deus vai dizer para Jacó: quem faz as perguntas aqui sou eu. Por que você quer saber qual é o meu nome? Aqui você não faz pergunta nenhuma. Quem faz perguntas aqui sou eu. Você responde o que eu te perguntar. Jacó ali é confrontado, Jacó ali é colocado no lugar dele, de homem que não tem condição de nada, e que o que ele tem é porque Deus está dando, é porque Deus está providenciando. Queridos e amados irmãos, ali no vale de Jaboque, Jacó é abençoado. E daquele momento em diante, quando nós paramos para estudar a Bíblia, nós vamos ver que daquele momento em diante, Jacó ele vai prosperar de verdade. Jacó ele vai dar uma reviravolta na sua vida. Ele vai se encontrar com o seu irmão e Deus já vai preparar o coração do seu irmão para o receber e o receber em paz. Irmãos, quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus, Deus providencia todas as coisas, meus irmãos.
quando nós nos apresentamos diante de Deus com humildade, com o coração voltado para Ele, Deus prepara todas as coisas. Irmão, Jesus vai voltar. Eis que voltará o nosso Senhor Jesus. Eis que volta sem demora o nosso Senhor Jesus. E Deus tem confrontado pessoas nos nossos dias. Deus tem colocado pessoas na parede nos nossos dias. E hoje Deus nos trata com carinho, com amor e com graça. Haverá um dia em que a presença do nosso Senhor não estará mais aqui nesta terra. E quão triste será esse dia. Imaginemos, irmãos, se a igreja não estivesse na terra nos dias de hoje, como seria essa terra sem os crentes? Sem aqueles que oram, sem aqueles que respeitam o próximo, sem aqueles que lutam e tenta viver uma vida afastada do erro. Como seria a terra, isso nós podemos imaginar, sem a presença da igreja, dos servos e das servas de Deus na face da terra? Como seria se o mentiroso não se arrependesse? Como seria se o assassino não se arrependesse? Como seria se aquele que rouba não se arrependesse e tivesse as suas vidas transformadas? Deus, Ele tem nos confrontado. Que nós possamos entregar as nossas vidas verdadeiramente a Ele e o servir em espírito e em verdade. E que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Amém?